Capítulo 3. O sorveteiro trama nossa morte. Cede. Estranho como é fácil esquecer que sua mão está pegando fogo. Ah, desculpe-me, aqui é Cede. Você não pensou que eu ia deixar meu irmão tagarelar para sempre, pensou? Ora, ninguém merece uma maldição tão horrível. Chegamos à casa do Brooklyn e todos me cercaram porque havia um rolo de papiro em chamas grudado em minha mão. Estou bem, insisti. Cuidem de Jas. Juro, até gosto de um pouco de atenção de vez em quando, mas eu estava longe de ser o acontecimento mais interessante por ali. Havíamos aterrissado no telhado da mansão, que em si já constitui uma estranha atração. Um cubo de 5 andares construído com aço e calcário, uma mistura de templo egípcio e museu de arte, é empoleirado em um galpão abandonado na região costeira do Brooklyn. Sem falar que a mansão tem um brilho mágico e é invisível para os mortais comuns. Lá embaixo, o Brooklyn inteiro pegava fogo. Meu papiro mágico irritante tinha pintado uma faixa larga de chamas fantasmagóricas sobre o bairro, desde o museu enquanto voávamos. Nada queimava de verdade, e as chamas não eram quentes. Mesmo assim, nós havíamos causado bastante pânico. Sirenes uivavam, pessoas lotavam as ruas, olhando boquiabertas para os terraços flamejantes. Helicópteros sobrevoavam a área com seus holofotes. Como se tudo isso já não fosse agitação suficiente, meu irmão estava brigando com um grifo, tentando desamarrar um barco de pesca de seu pescoço e impedir o monstro de comer nossos aprendizes. E havia Jas, nosso motivo verdadeiro de preocupação. Tínhamos concluído que ela ainda respirava, mas parecia estar em uma espécie de coma. Quando abrimos seus olhos, vimos que estavam brancos e brilhantes, o que, em geral, não era um bom sinal. Durante a viagem de barco, Khufu tentara utilizar na menina um pouco de sua famosa magia de babuíno, batendo na testa dela, fazendo barulhos rudes e tentando enfiar jujubas em sua boca. Tenho certeza de que ela acreditava estar ajudando, mas isso não melhorou muito o estado de Jas. Agora Walt cuidava dela. Ele a pegou com delicadeza e a deitou em uma espreguiçadeira, cobriu-a com cobertores e afagou seu cabelo, enquanto nossos outros aprendizes nos cercavam. E isso não me incomodava, de jeito nenhum. Não me interessava nem um pouco como era o rosto dele ao luar, ou seus braços musculosos na camiseta sem mangas, ou o fato de que ele estivera segurando as mãos de Jas, ou... desculpe, eu perdi o fio da meada. Caí no canto mais afastado do telhado, sentindo-me completamente exausta. Minha mão direita pinicava de tanto segurar o papiro incandescente. As chamas mágicas faziam meus dedos formigarem. Enfiei a mão em meu bolso esquerdo e tirei a estatueta de cera que Jas me dera. Era uma de suas estatuetas de cura usada para aniquilar doenças ou maldições. De maneira geral, elas não são parecidas com ninguém em particular, mas Jas havia sido muito meticulosa com esta. A estatueta tinha o evidente propósito de curar uma pessoa específica, o que significava que teria mais poder e provavelmente seria reservada para uma situação de vida ou morte. Reconheci o cabelo encaracolado, os traços faciais, a espada entre as mãos. Jas até escrever o nome em seu peito com hieróglifos. Carter. Logo você vai precisar disto, ela me dissera. Até onde eu sabia, Jas não era adivinha. Não podia prever o futuro. Então, o que ela havia tentado me dizer? Como eu poderia saber quando usar a estatueta? Olhei para o mini Carter e tive uma sensação horrível de que a vida de meu irmão fora posta literalmente em minhas mãos. Tudo bem? Perguntou uma voz feminina. Guardei a estatueta rapidamente. Minha velha amiga Bastet estava a meu lado. Seu sorriso sutil e seus brilhantes olhos amarelos sugeriam tanto preocupação quanto divertimento. Quando se trata de uma deusa gata, é difícil saber. Seus cabelos negros estavam presos num rabo de cavalo. Ela vestia a habitual malha de acrobata com estampa de pele de leopardo, como se estivesse prestes a dar um salto mortal. Pelo que eu sabia, ela talvez até desse. Como já disse, quando se trata de gatos é difícil saber. Estou bem, menti. Eu só...
Balancei inutilmente minha mão em chamas. O papiro parecia deixar Bastet pouco à vontade. Vejamos o que posso fazer. Ela se ajoelhou a meu lado e começou a cantar. Pensei em como era estranho ver meu antigo bicho de estimação fazendo um feitiço em mim. Durante anos, Bastet se passara por Muffin, minha gata. Eu nunca imaginara que havia uma deusa dormindo em meu travesseiro todas as noites. Então, depois que nosso pai libertou um bando de deuses no British Museum, Bastet se revelou. Ela contou que havia cuidado de mim durante 6 anos, desde que nossos pais a libertaram de uma cela no Duat, para onde ela fora enviada com o propósito de lutar contra a serpente do caos, Apophis, eternamente. A história é longa, mas minha mãe havia previsto que Apophis acabaria escapando da prisão, o que acarretaria basicamente o dia do juízo final. Se Bastet continuasse enfrentando-o sozinha, seria destruída. Porém, se fosse libertada, minha mãe acreditava que Bastet poderia desempenhar um papel importante na iminente batalha contra o caos. Então, meus pais a libertaram antes que Apophis pudesse derrotá-la. Minha mãe havia morrido ao abrir e depois fechar rapidamente a prisão de Apophis. Por isso, naturalmente, Bastet se sentia em dívida com meus pais. Ela se tornou minha guardiã. Agora também era nossa babá, companheira de viagem e, às vezes, chefe de cozinha particular. Fica a dica. Se ela oferecer o Friskies ou o Dijor, recuse. Mas eu ainda sentia saudades de Muffin. Às vezes precisava me esforçar para conter o impulso de coçar atrás das orelhas de Bastet e lhe dar guloseimas crocantes, embora me sentisse feliz por ela ter parado de dormir em meu travesseiro. Isso teria sido estranho. Ela terminou de entoar seu canto e as chamas do rolo morreram. Minha mão se abriu. O papiro caiu em meu colo. Graças a Deus, obrigada, eu disse. Deusa, Bastet corrigiu. Não tem de quê. Não podemos deixar o poder de Ra iluminar a cidade inteira, não é? Olhei pela vizinhança. As chamas haviam desaparecido. O horizonte noturno do Brooklyn voltara ao normal, exceto pelas luzes de emergência e a multidão de mortais gritando nas ruas. Pensando bem, acho que isso era razoavelmente normal. O poder de Ra? Indaguei. Pensei que o papiro fosse uma pista. Esse é o verdadeiro livro de Ra? O rabo de cavalo de Bastet ficou eriçado, como acontecia sempre que ficava nervosa. Descobri que ela mantinha o cabelo sempre preso dessa maneira, para evitar que a cabeça virasse um ouriço cada vez que ela se assustasse. O papiro é parte do livro, ela disse. E eu avisei. É quase impossível controlar o poder de Ra. Se vocês insistirem em tentar despertá-lo, as próximas chamas que provocarem podem não ser tão inofensivas. Mas ele não é seu faraó? Perguntei. Você não quer que ele seja despertado? Ela baixou o olhar. Percebi quanto meu comentário havia sido insensato. Ra era o senhor de Bastet. Eras atrás ele a escolhera para ser sua defensora. Mas também havia sido Ra quem a deixara naquela prisão para manter seu arqui-inimigo Apophis ocupado por toda a eternidade, de forma que ele pudesse se aposentar com a consciência tranquila. Bem egoísta, se quer saber minha opinião. Graças a meus pais é que Bastet havia escapado da prisão, mas isso também significava que ela abandonara sua função de lutar contra Apophis. Não é de admirar que ela tivesse sentimentos confusos sobre rever o velho chefe. É melhor conversarmos amanhã, disse Bastet. Você precisa descansar, e aquele rolo de papiro só deve ser aberto à luz do dia, quando é mais fácil controlar o poder de Ra. Olhei para meu colo. O papiro ainda fumegava. Mais fácil de controlar, tipo, não vai me fazer pegar fogo? Pode tocá-lo agora, Bastet garantiu. Depois de ficar preso na escuridão por alguns milênios, ele só estava um pouco sensível demais, reagindo a qualquer tipo de energia, mágica, elétrica, emocional. Eu reduzi a sensibilidade para que ele não se incendeie novamente. Peguei o papiro. Felizmente, Bastet tinha razão. Ele não grudou em minha mão nem pôs fogo na cidade. Bastet me ajudou a ficar em pé. Vá dormir.
Eu digo a Carter que você está bem. Além do mais, ela deu um sorriso. Amanhã vai ser um dia importante para você. Certo, pensei infeliz. Uma pessoa lembrou e foi minha gata. Olhei para meu irmão, que ainda tentava controlar o grifo. O animal estava com os cadarços do sapato de Carter no bico e não parecia muito inclinado a soltá-los. A maioria dos nossos 20 aprendizes cercava Jaz, tentando acordá-la. O Alt não saíra de perto dela. Ele olhou uma vez para mim rapidamente, incomodado, depois se concentrou novamente em Jaz. Talvez você tenha razão, resmunguei a Bastet. Ninguém precisa de mim aqui. Meu quarto era um ótimo lugar para meu mau humor. Nos últimos 6 anos eu havia morado no sótão da casa de vovó e vovô em Londres, e apesar de sentir falta de minha antiga vida, de minhas amigas Liz e Emma e de quase tudo na Inglaterra, eu não podia negar que meu quarto no Brooklyn era muito mais bacana. De minha sacada privativa eu via o rio East. Minha cama era enorme e confortável. Eu tinha um banheiro só para mim e um closet com inúmeras roupas novas que apareciam e se limpavam magicamente sempre que necessário. O gaveteiro tinha uma geladeira embutida abastecida com meus sabonetes favoritos de ribena importados do Reino Unido e doces de chocolate. Ei, uma garota precisa se mimar. O sistema de som era de última geração e as paredes tinham um isolamento acústico mágico para que eu pudesse ouvir minhas músicas no volume que eu quisesse, sem ter que me preocupar com o chato do meu irmão no quarto ao lado. Sobre a cômoda havia um dos únicos pertences que eu trouxera de meu quarto em Londres. Um velho gravador de fitas cassete que meus avós me deram muito tempo atrás. Era terrivelmente antiquado, sim, mas eu o mantinha por razões sentimentais. Afinal, Carter e eu havíamos gravado nossas aventuras na Pirâmide Vermelha com esse aparelho. Pus o iPod na base e examinei minhas playlists. Escolhi uma antiga que eu nomeara de Triste, porque era assim que eu me sentia. O álbum 19 de Adele começou a tocar. Deus, eu não o ouvia desde... De repente meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava ouvindo essa playlist na véspera de Natal em que papai e Carter foram me buscar para nossa visita ao British Museum, na noite em que nossa vida mudou para sempre. Adele cantava como se alguém estivesse arrancando seu coração. Ela falava sobre o garoto de quem gostava, imaginando o que precisaria fazer para conquistá-lo. Eu me identificava com isso. Mas no último Natal, a música me fizera pensar também em minha família. Minha mãe, que morrera quando eu ainda era muito pequena, e meu pai e Carter, que viajavam juntos pelo mundo e tinham me deixado em Londres com meus avós, aparentemente achando que eu não fosse necessária na vida deles. É claro que eu sabia que era mais complicado que isso. Havia ocorrido uma disputa horrível pela custódia, envolvendo advogados e ataques com espátulas, e papai preferira manter Carter e eu separados para não perturbarmos a magia um do outro antes de sermos capazes de controlar o poder. E sim, todos nos aproximamos muito desde então. Meu pai era agora um pouco mais presente em minha vida, mesmo sendo o Deus do mundo inferior. Quanto à minha mãe, bem, eu tinha sido apresentada a seu fantasma. Suponho que isso tenha alguma importância. Mesmo assim, a música trazia de volta toda a dor e a raiva que eu sentira naquela noite. Acho que não superei tudo aquilo tão completamente quanto eu havia imaginado. Meu dedo se aproximou do botão para passar a próxima música, mas decidi deixar a canção tocar. Joguei minhas coisas sobre a cômoda. O rolo de papiro, o mini cárter de cera, minha bolsa de magia, a varinha. Estendi a mão para pegar meu cajado e lembrei que não o tinha mais. O grifo o comera. Cérebro de passarinho imprestável, resmunguei. Comecei a me arrumar para ir dormir. Havia colado fotos na parte interna da porta do closet, a maioria delas de mim e de minhas amigas na escola no ano anterior. Havia uma de Liz, Emma e eu fazendo caretas em uma cabine automática de fotos em Piccadilly. Parecíamos tão jovens e ridículas. Eu não conseguia acreditar que amanhã talvez as visse pela primeira vez depois de meses. Meus avós haviam me convidado para ir visitá-los e eu tinha planos para uma saída só com minhas amigas. Quer dizer, esse era o plano antes de Carter lançar sua bomba 5 dias para salvar o mundo.
Agora, quem sabia o que poderia acontecer? Só havia 2 fotos sem Liz e Emma na porta do closet. Em uma delas estávamos eu, Carter e tio Amós, no dia em que Amós deixara o Egito para sua... como é que se chama o processo de cura depois de ser possuído por um deus do mal? Não são férias, eu acho. A última era uma imagem de Anubis. Talvez você o tenha visto. O cara com cabeça de chacal, deus dos funerais, da morte e assim por diante. Ele está em todo canto na arte egípcia, conduzindo almas falecidas para o salão do julgamento, ajoelhado diante das balanças cósmicas, pesando um coração contra a pena da verdade. Por que eu tinha essa tela? Está bem, Carter, eu admito, nem que seja só para fazer você calar a boca. Eu meio que tinha uma queda por Anubis. Sei que isso soa ridículo, uma garota moderna suspirando por um garoto de 5.000 anos e cabeça de cachorro. Mas não era isso que eu via quando olhava para a imagem. Eu me lembrava de Anubis como ele havia aparecido em Nova Orleans, quando nos conhecemos pessoalmente. Um menino de uns 16 anos vestindo couro e jeans pretos, com cabelo escuro despenteado e olhos tristes da cor de chocolate derretido. Com certeza não era um menino com cabeça de cachorro. Ainda assim é ridículo, eu sei. Ele era um deus. Não tínhamos absolutamente nada em comum. Nunca mais tive notícias dele depois de nossa aventura na Pirâmide Vermelha, e isso não devia ter me surpreendido. Embora naquela época ele parecesse estar interessado em mim e até tivesse soltado algumas indiretas, não, com certeza eu devia estar imaginando. Nas últimas 7 semanas, desde que o Walt Stone aparecera na casa do Brooklyn, eu chegara a pensar que conseguiria esquecer Anubis. É claro, o Walt era meu aprendiz, e eu não devia pensar nele como um possível namorado, mas eu tinha bastante certeza de que havia rolado uma química entre nós na primeira vez que nos vimos. Agora, porém, o Walt parecia estar se distanciando. Ele andava muito misterioso, sempre com um ar culpado e conversando com Jazz. Minha vida era uma porcaria. Vesti minha camisola enquanto Adele continuava cantando. Será que todas as suas músicas eram sobre não ser notada pelos garotos? De repente achei isso bem irritante. Desliguei o som e fui para a cama. Infelizmente, minha noite ficou ainda pior depois que dormi. Na mansão, dormimos com todo tipo de encantamento mágico para nos proteger de sonhos ruins, espíritos invasores e a ânsia ocasional que nossas almas possam ter de passar. Tenho até um travesseiro mágico para garantir que minha alma, ou Ba, se você preferir a palavra egípcia, permaneça ancorada a meu corpo. Mas não é um sistema perfeito. De vez em quando posso sentir uma força externa incitando minha mente, tentando atrair minha atenção. Ou minha alma me faz saber que precisa ir a outro lugar, a algum cenário importante que ela quer me mostrar. Assim que adormeci, eu tive uma dessas sensações. Pense nela como uma chamada telefônica, com o meu cérebro me dando a opção de aceitar ou de recusar. Na maioria das vezes, o melhor é rejeitar, especialmente quando meu cérebro mostra um número desconhecido. Mas algumas vezes essas chamadas são importantes, e eu faria aniversário no dia seguinte. Talvez papai e mamãe estivessem tentando entrar em contato comigo a partir do mundo inferior. Eu os imaginei no salão do julgamento, meu pai sentado em seu trono como o deus azul Osíris, minha mãe em suas vestes brancas fantasmagóricas. Talvez estivessem usando chapéus de festa e cantando parabéns a você, enquanto Amit, o devorador, o extremamente minúsculo monstrinho de estimação deles, pulava e latia. Ou podia ser, talvez, Anubis chamando. Oi, eu estava pensando se você não gostaria de ir a um funeral ou outra coisa. Bem, era possível. Por isso aceitei a chamada. Deixei meu espírito ir aonde ele queria me levar, e meu Ba flutuou acima de meu corpo. Se você nunca fez uma viagem com o Ba, eu não recomendaria que tentasse. A menos, é claro, que você goste de se transformar em uma galinha fantasma e descer de maneira descontrolada pelas correntezas do Duat. O Ba normalmente é invisível aos outros, o que é bom, considerando que ele toma a forma de um pássaro gigante e mantém sua cabeça normal.
Houve um tempo em que eu conseguia manipular a forma de meu Ba para algo menos constrangedor, mas desde que Isis saiu de minha cabeça, nunca mais tive essa habilidade. Agora, quando alço voo, fico sempre no modo frango padrão. As portas da sacada se abriram. Uma brisa mágica me carregou para a noite. As luzes de Nova York perderam foco e desapareceram, e eu me vi em uma conhecida câmara subterrânea. O Salão das Eras, no principal quartel-general da Casa da Vida, sob a cidade do Cairo. O salão era tão comprido que ali poderia ocorrer uma maratona. No meio havia um tapete azul que brilhava como um rio. Entre as colunas de cada lado, cortinas de luz cintilavam, imagens holográficas da longa história do Egito. A luz mudava de cor para ilustrar diferentes eras, do brilho branco da Era dos Deuses até o vermelho dos tempos contemporâneos. O pé direito era ainda mais alto que o do salão no Museu do Brooklyn, um espaço amplo, iluminado por radiantes globos de energia e hieróglifos flutuantes. Parecia que alguém tinha detonado alguns quilos de cereal em gravidade zero, e agora os fragmentos coloridos e açucarados pairavam e colidiam em câmera lenta. Flutuei até o fundo do salão, pouco acima do tablado onde ficava o trono do faraó. Era um assento honorário, vazio desde a queda do Egito, mas no degrau embaixo dele se sentava o sacerdote leitor-chefe, mestre do primeiro nomo, líder da Casa da Vida e o mago de quem eu menos gosto, Michel Desjardins. Eu não via Monseigneur adorável desde nosso ataque na Pirâmide Vermelha, e me surpreendi ao constatar quanto ele havia envelhecido. Ele se tornara sacerdote leitor-chefe havia apenas alguns meses, mas seus cabelos pretos e lisos e a barba bifurcada agora estavam grisalhos. Ele se apoiava pesadamente em seu cajado, como se a capa de pele de leopardo do sacerdote leitor-chefe fosse chumbo sobre suas costas. Não posso dizer que senti pena dele. Não havíamos nos despedido de maneira amistosa. Uníramos forças, mais ou menos, para derrotar o deus Sete, mas ele ainda nos considerava magos perigosos e vândalos. Ele nos avisara que se continuássemos estudando o caminho dos deuses, e nós continuávamos, ele nos destruiria em nosso próximo encontro. E isso não nos deixara animados a convidá-lo para um chá. Seu rosto estava abatido, mas os olhos ainda brilhavam, maldosos. Ele estudava as imagens vermelho-sangue nas cortinas de luz como se esperasse algo. Este é allié? Desjardins perguntou, e o francês que aprendi na escola me fez acreditar que significava ele já foi, ou talvez você consertou a ilha? Est-il allé? Desjardins perguntou, e o francês que aprendi na escola me fez acreditar que significava ele já foi, ou talvez você consertou a ilha? Está bem, provavelmente era a primeira alternativa. Por um momento tive medo de que ele estivesse falando comigo. Então, de trás do trono, uma voz rouca respondeu. Sim, meu senhor. Um homem saiu das sombras. Estava vestido completamente de branco, terno, echarpe, até os óculos de sol espelhados. Meu primeiro pensamento foi, meu Deus, ele é um sorveteiro do mal. O homem tinha um sorriso agradável e rosto rechonchudo, remoldurado por cabelos grisalhos e encaracolados. Eu poderia tê-lo considerado inofensivo ou até simpático, até ele tirar os óculos. Seus olhos estavam arruinados. Confesso que fico angustiada com coisas relacionadas a olhos. Um vídeo de cirurgia de retina? Eu saio correndo da sala. Até a ideia de lentes de contato me deixa nervosa. Mas os olhos do homem de branco pareciam ter sido atingidos por ácido e depois arranhados várias vezes por gatos. As pálpebras eram massas de tecido marcado por cicatrizes e não fechavam direito. As sobrancelhas estavam queimadas e rasgadas por sulcos profundos. A pele sobre suas maçãs do rosto era uma máscara de debruns vermelhos, e os olhos propriamente ditos eram uma combinação tão horrível de vermelho sangue com branco leitoso que eu não acreditava que ele conseguisse enxergar. Ele inspirou, ofegando tanto que o som fez meu peito doer. Um pingente prateado com um amuleto em forma de serpente brilhava sobre sua camisa. A voz era tão horrível quanto os olhos. Se ele fora atingido por ácido, um pouco devia ter chegado a seus pulmões.
Mas o homem continuava sorrindo, aparentemente calmo e feliz em seu terno branco impecável, como se mal pudesse esperar para vender sorvete para as boas criancinhas. Ele se aproximou de Desjardins, que ainda olhava para as cortinas de luz. O sorveteiro seguiu a direção de seu olhar. Eu fiz o mesmo e descobri o que o sacerdote leitor-chefe olhava. No último pilar, bem ao lado do trono, a luz estava mudando. A coloração avermelhada da era moderna escurecia, transformando-se em um roxo escuro, da cor de um hematoma. Em minha primeira visita ao Salão das Eras, eu havia sido informada que o salão se tornava mais comprido com o passar dos anos, e agora eu podia ver isso acontecer. O piso e as paredes tremulavam como uma miragem, expandindo-se muito devagar, e a faixa de luz roxa ia se alargando. "Ah", disse o sorveteiro, "agora está muito mais claro." "Uma nova era", Desjardins murmurou. "Uma era mais sombria. A cor da luz não se modificou por 1000 anos, Vladimir." Um sorveteiro do mal chamado Vladimir? Tudo bem, então. "São os Kane, é claro", disse Vladimir. "Você devia ter matado o mais velho quando ele esteve em nosso poder." As penas de Melbá se arrepiaram. Percebi que ele falava sobre tio Amós. "Não", respondeu Desjardins. "Ele estava sob nossa proteção. Todos que procuram cura devem ser acolhidos, até mesmo um Kane." Vladimir respirou fundo e o som me lembrou um aspirador de pó entupido. "Mas com certeza, agora que ele se foi, precisamos agir. Ouviu as notícias do Brooklyn, senhor? As crianças encontraram o primeiro papiro. Se encontrarem os outros 2... Eu sei, Vladimir. Eles humilharam a Casa da Vida no Arizona. Fizeram as pazes com o Sete em vez de destruí-lo. E agora procuram o livro de Ra. Se me permitir cuidar deles..." O alto do cajado de Desjardins cuspiu um fogo roxo. "Quem é o sacerdote leitor-chefe?" ele perguntou. A expressão agradável de Vladimir vacilou. "É você, meu senhor. E eu vou cuidar dos Kane no momento adequado. Mas a Apophis é nossa maior ameaça. Temos que investir todo o nosso poder no combate à serpente. Se há alguma chance de os Kane nos ajudarem a restaurar a ordem..." "Mas, sacerdote leitor-chefe..." Vladimir o interrompeu. Seu tom tinha uma nova intensidade, uma força quase mágica. "Os Kane são parte do problema. Eles perturbaram o equilíbrio do Ma'at ao despertarem os deuses. Estão ensinando magia proibida. Agora querem despertar Ra, que não governa desde o princípio do Egito. Vão pôr o mundo em desordem. Isso só vai servir ao caos." Desjardins piscou como se estivesse confuso. Talvez você tenha razão. Eu preciso pensar nisso." Vladimir curvou-se. "Como quiser, meu senhor. Vou reunir nossas forças e esperar suas ordens para destruirmos a casa do Brooklyn." "Destruir?" Desjardins franziu a testa. "Sim, você vai esperar minhas ordens. Eu escolherei o momento para o ataque, Vladimir." "Muito bem, meu senhor. E se as crianças Kane procurarem os outros 2 papiros para despertar Ra? Um está fora do alcance deles, é claro, mas o outro... Deixo esse assunto por sua conta. Guarde-o como achar melhor." Os olhos de Vladimir ficavam ainda mais horríveis quando ele se animava, viscosos e cintilantes por trás das pálpebras destruídas. Eles me fizeram lembrar o café da manhã preferido de vovô. Ovos quentes com molho tabasco. Bem, lamento se isso é nojento, Carter. De qualquer maneira, você nem devia tentar comer durante minha parte da narrativa. "Meu senhor é sábio", disse Vladimir. "As crianças vão procurar os papiros, senhor. Elas não têm escolha. Se deixarem a fortaleza delas e entrarem em meu território... Não acabei de dizer que vamos eliminá-las?" Desjardins interrompeu em tom seco. "Agora deixe-me. Eu preciso pensar." Vladimir se retirou para as sombras.
Para alguém vestido de branco, ele conseguia sumir com grande eficiência. Desjardins voltou sua atenção para a cortina brilhante de luz. Uma nova era, murmurou. Uma era de escuridão. Meu bar foi carregado pelas correntezas do Duat, voltando rapidamente a meu corpo adormecido. Cede? Uma voz chamou. Eu me sentei na cama com o coração disparado. A luz cinzenta da manhã clareava as janelas. Sentado ao pé da minha cama, eu vi... Tio Amós? Gaguejei. Ele sorriu. Feliz aniversário, minha querida. Eu peço desculpas se a assustei. Você não respondeu quando bati na porta. Eu fiquei preocupado. Ele havia recuperado a saúde e a elegância de antes. Usava óculos de aros de arame, chapéu coco e um terno preto italiano de lã, que o fazia parecer um pouco mais baixo e parrudo. Seu cabelo comprido estava penteado em tranças enfeitadas com pedaços de pedra preta cintilante. Obsidiana, talvez. Ele poderia passar por um músico de jazz, o que ele era, ou por um Al Capone afro-africano, o que ele não era. Comecei a perguntar. Como... Mas então assimilei minha visão do Salão das Eras e as implicações do que eu vira. Está tudo bem, disse Amós. Acabei de voltar do Egito. Tentei engolir, mas respirava quase com a mesma dificuldade daquele homem pavoroso, Vladimir. Eu também, Amós, e não está tudo bem. Eles estão vindo nos destruir.